Fala, meu povo! Vídeo hoje bem rapidinho, atendendo a pedido. Vamos revisar 4 questões de epidêmia que caíram na última prova do ENARE 22-23, que é uma prova de acesso direto para residência médica nos hospitais da EBSER. Só 4 questões, epidêmia pura, dá para revisar um monte de coisa, então vamos lá. Grupo de pesquisadores pretende avaliar a associação entre tabagismo e pneumonia bacteriana em adultos. Eles acompanham toda a população de uma pequena cidade e registram os casos de pneumonia bacteriana ao longo de um ano. A informação de exposição ao tabaco será obtida através de um questionário enviado pelo correio, antes do estudo, aos 6 meses e ao final do estudo. Qual é o delineamento? Quem quer tentar fazer sozinho, pausa o vídeo agora. Vamos continuar a nossa discussão. Esses pesquisadores, eles não estão propondo nenhuma intervenção. Não vai ter remédio, não vai ter vacina, não vai ter nem orientação para parar de fumar, não vai ter nada. Portanto, ele não pode ser um estudo experimental. Só tem a opção de ser um estudo observacional, porque está sendo observado o que acontece com essa população sem nenhum tipo de intervenção dos pesquisadores. Serão 3 observações, antes, durante 6 meses e após o estudo. Se são 3 observações, esse estudo ele só pode ser longitudinal, ele está acompanhando a pessoa ao longo do tempo, está fazendo um filme da população ao longo de um ano. O estudo transversal, como tem na alternativa E, é um estudo que é uma foto, é uma observação única, que não é um caso, ele é um estudo longitudinal. Se é um estudo observacional e um estudo longitudinal, a nossa única opção é o estudo de coorte. Resta a dúvida se é prospectivo ou retrospectivo. Os nomes são bem intuitivos. A gente está olhando para o futuro dessas pessoas, para o que vai acontecer ou para o que já aconteceu. É para o futuro, vai ser acompanhado por um ano e ver o que acontece ao longo desse um ano. Então, é um estudo de coorte prospectivo, observacional. O gabarito da banca foi a letra A, o que está corretíssimo, tá? Inclusive, a descrição no enunciado dessa questão é uma clássica coorte prospectiva. Vamos para a próxima. A questão pede para relacionar a primeira coluna com a segunda, com o que são os conceitos de endemia, epidemia, pandemia, surto, incidência e prevalência. Quem vai fazer sozinho, pausa agora, tá? E aí vamos iniciar a nossa discussão. Primeiro parênteses, medida de frequência de novos casos de doença na população ao longo de um período de tempo. Essa é a definição clássica de incidência. Incidência são casos novos de determinada doença. Isso se falou muito agora durante a pandemia com a incidência da Covid, né? Incidência diária, mensal, semanal, anual, o tempo a gente faz o que a gente quiser, mas são casos novos de determinada doença num período de tempo estipulado pelo pesquisador. Isso é incidência. Ocorrência mais do que o esperado de número de casos de determinada doença ou condição crônica em uma grande área de abrangência, países e continentes. Essa é a pandemia, é o que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? A pandemia por definição, ela é uma epidemia, é um aumento do número de casos em uma área geográfica muito grande. Isso é pandemia, pan de grande, uma epidemia grandona. 3. Doença ou condição crônica relativamente constante, uma área geográfica, dentro dos limites esperados por um período de tempo ilimitado. Essa é a definição de endemia. Endemia é uma doença clássica de determinada região, que a incidência dela se manifesta de uma maneira relativamente constante ao longo do tempo. Obviamente que os números não vão ser iguais, né? Mas uma incidência relativamente constante ao longo do tempo. É o caso da malária, na região norte do país, da doença de Chagas, na região sul. São doenças que são constantes e de incidência constante, características daquela região. Isso é uma endemia. Frequência de casos existentes de determinada doença em determinada população em um dado momento. Definição de prevalência. Prevalência é a medida dos estudos transversais, como eu tinha acabado de falar. Faz uma foto da população. O que tem hoje, nesse exato momento, dessa doença que está sendo estudada? Isso é prevalência. Por consequência, caso novo, caso antigo, caso é caso. Não interessa se é novo ou se é antigo, né? O que a gente tem de caso neste exato momento? Isso é prevalência. Concentração de casos de uma mesma doença em um determinado local e época, claramente em excesso ao esperado. Essa é a definição de epidemia. Lembrando que epidemia não necessariamente significam muitos casos de determinada doença. Não precisa estar todo mundo doente. Basta que, frente ao que a gente esperava, a gente tenha um aumento de incidência. Então, se nós temos uma doença erradicada, que teoricamente o esperado é 0,
Se a gente tiver um caso, pode ser que estejamos frente a uma epidemia. É um aumento de incidência frente ao que é esperado. E a última, ocorrência epidêmica restrita ao espaço delimitado, escola, quartel, edifício ou bairro. Definição de surto. Tá? Surto é uma epidemia de pequenas proporções. As crianças que tiveram intoxicação alimentar comendo no refeitório, o surto de mão, pé, boca na creche, tá? Isso é surto, uma epidemia, é um aumento de incidência na região geográfica limitada. O gabarito da banca foi a letra A e a questão dada, ó, presentão para quem fez a prova, questão muito fácil. Próxima. Gestante, 27 anos, parto prematuro, 34 semanas de idade gestacional. Após a alta, evolui com infecção uterina, sepse e o óbito confirmado 60 dias após o parto. Que tipo de morte é essa? Epidemiologicamente falando, né? Qual o indicador que este óbito se enquadra? O indicador de mortalidade materna é um indicador muito clássico usado em saúde coletiva, porque ele reflete condições de saúde de uma população, né? Porque a gestante é uma população vulnerável. E a definição de mortalidade materna são óbitos de mulheres por causas direta ou indiretamente relacionadas à gestação, independente do tempo, da idade gestacional, independente do desfecho gestacional, se foi parto, se foi aborto, se foi natimorto, independente do desfecho gestacional, desde que esse óbito aconteça em qualquer período gestacional até 42 dias após o término da gestação. Essa é a morte materna, tá? O óbito da questão ele aconteceu 60 dias após, então ele não enquadra na mortalidade materna clássica, ele enquadra num tipo de mortalidade um pouco menos utilizado, mas que ainda assim existe na literatura, que é a mortalidade materna tardia. Tá? A definição de mortalidade materna tardia é morte de mulher, causas direta ou indiretamente relacionadas à gestação, entre 42 dias e 1 ano após o término da gestação, tá? Essa é a mortalidade materna tardia. E o indicador de mortalidade materna, ele tem como denominador os nascidos vivos, tá? E na E, a pós-materna, é um indicador que nem existe, viu? Aqui a gente tá frente à mortalidade materna tardia. E a última questão, que olhando ela parece difícil, mas não é. Uma questão bem tranquila, bem fácil de resolver, tá? Marcos, 22 anos, HIV positivo, participou de um estudo sobre teste rápido em HIV e o resultado foi o único negativo entre as 50 pessoas foram positivas do estudo, com um total de 100 participantes. E a questão quer saber qual é a sensibilidade do teste. Primeira e única coisa, basicamente, que a gente tem que saber para responder essa questão é o conceito de sensibilidade, que é a capacidade de um determinado teste diagnóstico identificar quem é positivo em quem tem a doença, né? De dar um resultado positivo em quem tem a doença. Em outras palavras, é a capacidade de um teste, né? A sensibilidade é a capacidade de um teste de dar resultado positivo em quem tem a doença. Capacidade de dar verdadeiros positivos. O Marcos tem a doença, ele tem HIV positivo, mas o resultado dele foi negativo. Então, nós estamos frente a um falso negativo nesse teste. Eram 50 doentes, nós tivemos um falso negativo e 49 verdadeiros positivos. E aí, a matemática da coisa é bem simples, não precisa nem de papel para resolver, tá? Sensibilidade é a capacidade de dar verdadeiros positivos em quem tem a doença. Nós tivemos 49 verdadeiros positivos dentre 50 doentes. Ih, mas essa conta é meio ruim de fazer, não consigo fazer isso aí de cabeça, não consigo nem botar no papel para fazer. Fiz medicina, não fiz matemática. Não precisa nem colocar no papel, tá? Coloca essa fração, multiplica essa fração por 2. 49 por 2, 98. 50 por 2, 100, tá? 98 sobre 100, que é exatamente a mesma coisa matematicamente falando. 98 sobre 100 é facinho de fazer, né? 0,98 que é igual a 98%, que é a sensibilidade do teste em questão. Questão que assusta, né? Mas facinha de resolver. Basta saber o conceito de sensibilidade. Pela atenção, muitíssimo obrigada. Espero que tenha sido útil e em breve vai sair uma revisão também das questões de medicina do trabalho da mesma prova. Tiveram questões um pouquinho mais chatas, inclusive que cabe recurso. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada pela atenção e ó, até a próxima!